Hoje, o Eu Mais Sustentável tem a honra de bater um papo com o Everaldo Oddone, filósofo clínico e terapeuta transpessoal. Ele também é professor e mentor e vai te ajudar nos caminhos da espiritualidade integrativa e cuidados com a alma. Boa jornada! Everaldo, que honra, cara! Antes de mais nada, gratidão pela companhia, por disponibilizar teu tempo para o Eu Mais Sustentável. Vamos começar falando de dinamismo, né? Vivendo nessa correria desenfreada do dia a dia, onde todo mundo parece cobrar uma estabilidade emocional perfeita, a gente vê muita gente se perdendo. Na sua visão, qual é o maior erro que as pessoas cometem hoje quando tentam buscar esse tal equilíbrio que elas tanto pregam? Eu acho que a gente corre tanto para fugir disso, porque a gente não sabe se pôr em contato, né? A gente não recebeu um ensinamento de você pode sentir. Se pergunte, dê nome ao teu sentimento. Talvez seja por fuga mesmo. Por fuga, porque talvez se você dar um conselho inicial e final, seria aprender a dialogar com os nossos desconfortos internos e não fugir. Então, talvez seja, partindo daí, né, a gente está sempre correndo para quê? E aí, nessa corrida maluca, a gente parece que tem uma persona aqui fora que tem que mostrar equilíbrio. E o que é esse equilíbrio, né, Thiago? Esse equilíbrio da persona. E aqui a gente traz elementos, tal, que talvez pessoas não tenham conhecimento do que é uma persona, que é justamente aquilo que o mundo de fora vê em nós, né? E como a gente passou anos e anos, e é um processo natural da nossa vida, mostrando e construindo essa persona para que o outro veja que eu tenho valor, que eu sou bom, que eu sou forte, que eu mereço, isso nos desconectou deste mundo interno que é desconhecido para a grande maioria de nós, né? Aí quando a gente sente algo desconfortável, é mais fácil a gente correr desenfreadamente para um monte de estímulos, né? Eu acho que... E correr desenfreadamente para lugar nenhum, né? Pois é, fosse perguntar correr para onde, né? Para o encontro de si mesmo? Não, é uma fuga de si mesmo, né? Eu acho que você que vem de uma caminhada de 2 anos aí, de um processo que é inteiramente voltado para o mundo de dentro, você já percebeu e virou essa chave, né? O quanto é difícil, às vezes, se conectar com este mundo de dentro, se pôr em contato com esses desconfortos. Não que só existam desconfortos, mas como é difícil isso, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente consegue acolher isso, o quanto é libertador isso também. Então, estamos correndo para onde, né? E junto a isso, né, Everaldo, a gente coloca nesse pacote a questão do julgamento, o medo de sermos julgados, né? Como eu estava te falando, Thiago, a gente cria-se esta persona, né? Vamos dizer assim que nós temos vários papéis existenciais. Eu aqui hoje estou falando como o Everaldo, talvez uma mistura do terapeuta, do professor, tal. Você do teu profissional também. E a gente criou essas personas porque foi preciso até para a gente poder ter um lugar ao sol no mundo, né? E talvez quando despertamos para este mundo de dentro, que a gente foge tanto, a gente começa a buscar mais as coisas que são essenciais nossas, né? Mas o mundo aqui fora cobra. Ele cobra a perfeição, ele cobra competências, a melhor versão todos os dias, ele está sempre cobrando. E parece que essas cobranças, elas tiram algo essencial nosso, que talvez seja... Nós não precisamos ser perfeitos, a gente só precisaria ser mais verdadeiro, mais autêntico. Mas talvez o mundo não aprove algumas verdades nossas, ou aquilo que a gente pode ser agora, né? É o mundo de dentro. Só que daí a gente viaja um pouquinho para trás, né? Veja lá, 600 anos antes de Cristo, Sócrates trazia uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. E aquela frase, né, que atribuem a ele do Pórtico de Delfos lá, conhece-te a ti mesmo. Então parece que já passaram pessoas por aqui nos alertando, mas a gente se perdeu em algum momento, mas agora a gente, por exemplo, nesse momento estamos fazendo um momento de mundo de dentro. Essas perguntas
eu acho que elas são libertadoras para nós, né? Não ter medo de sentir. Mas e aí, quando eu sinto, o que eu faço com isso, né? Você tocou num ponto crucial sobre a nossa necessidade de performar para o mundo. Mas como é que a gente consegue virar a chave e diferenciar na prática uma pessoa que realmente desenvolveu maturidade emocional daquela que está apenas, vamos dizer assim, engolindo o choro e reprimindo o que ela sente? Se a gente fosse olhar aqui o quanto nós somos reprimidos emocionalmente, né? Um reprimido e um maduro emocional. Certo que eu acredito que essa maturidade também vem a partir de uma certa idade cronológica, né, Tiago? Porque não tem como nós exigirmos de uma criança, de um pré-adolescente, uma maturidade emocional. Mas se a gente olhar assim, que a gente tem medo de sentir, que a gente reprimiu porque talvez sentir fosse dizer ao mundo que somos frágeis, que somos fracos, então um reprimido talvez ele escolheu o que ele pode sentir e o que ele não pode. Mas aquilo que ele escolheu que não pode sentir, ele não deixou de sentir, ele acabou reprimindo, né? E aí, se a gente dá um passo e vai lá para o maduro, quem sabe ele já não escolheu mais o que ele pode e não pode, ele só sente e consegue sustentar isso, né? Se regular isso. Talvez o reprimido engula isso por medo, enquanto um maduro escolhe quando mostrar essa emoção, né? Num determinado momento que seja mais saudável. Talvez o reprimido ele exale uma calma tensa. Nossa, né? Uma couraça de equilíbrio, né? E talvez o maduro consiga exalar uma presença mais relaxada, porque ele não está fugindo, ele está... Eu acho que esse é o resumo do que é a gente ter uma inteligência emocional, né? O reprimido talvez se esconda na persona do forte, da melhor versão todos os dias, e aqui o maduro traz um elemento que assusta o reprimido, que é poder mostrar uma vulnerabilidade. Mas é difícil isso quando a gente olha para esse campo de espera do mundo aqui fora de nós, né? Esse conceito é bonito, é um conceito que nós temos não faz muito tempo, né? Mas agora parece que as escolas estão começando a entrar com a educação emocional. E ainda eu percebo, eu tenho sobrinhos que são adolescentes, que parece que para eles isso não é importante, porque também é cultural isso, né? Nossos pais não sabiam o que era sentir, não nos ensinaram como... E a gente está descobrindo isso agora, né? Essa tal de inteligência. E não é só o nosso mundo de dentro, é a capacidade também de perceber o mundo de dentro do outro, né? Então, parece que nós estamos aqui numa grande busca mesmo, que é tudo é relacionamento. Já parou para pensar? Tudo é. Tudo é relacionamento. Mas qual o principal, né? O primeiro relacionamento e o mais importante? Nós com nós mesmos. E aí, quando a gente descobre que dá para fazer esse caminho, mesmo com medo, a gente começa a fazer e é um caminho sem volta, né? Ainda bem. Graças a Deus. Assusta, muitas vezes assusta, mas conseguir ser mais autêntico, eu acho que é a busca de toda a alma humana. E é um trabalho interno, né? Que não acontece do dia para a noite, né, Everaldo? E é um processo também desconfortável. Como lidar com essa frustração quando percebemos que caímos nesses erros e padrões antigos? Primeiro, entendendo que é um processo, que esse processo não será linear. Dá para a gente dizer que ele é um processo em espiral. Então, de repente, você fez... Eu vou usar o teu próprio exemplo, né? Você está concluindo 2 anos de uma pós de mundo de dentro. Cara, de repente você vai perceber que daqui a 1 ano ainda você tem algum padrão de comportamento que... Cara, mas eu já estudei tanto, como é que...
E aí você acredita que você não mudou, ou que você não subiu ainda de nível de consciência. Não, você não volta no zero. Mas qual o mais importante disso tudo? É que você agora tem a consciência de um padrão que era automatizado e que agora você está num processo de transformação dele. Mas é uma espiral. É uma espiral. Você vai devagar, você desce, você sobe. E eu acredito que isso, de novo, eu vou usar a mesma palavra, isso é o nosso processo de humanização, Thiago. E aí, claro, vai ter que desenvolver naturalmente uma capacidade de resiliência para lidar com essa frustração. Porque senão você vai dizer, cara, tudo que eu estudei não adiantou de nada. E aí a gente acha que é esse imediatismo que nós temos, né? É um trabalho para uma vida toda, né? É um trabalho para uma vida toda. Lidar com isso. Se pegar no colo, se acolher. A gente fala tanto em autoacolhimento, mas é tão bonito na fala e na prática. E eu acho que aqui não dá para nós descartarmos um elemento, como a gente vem desse olhar da transpessoal, a gente sabe que tem inúmeros elementos inconscientes em nós. Nós temos uma sombra, aquilo que negamos porque não pôde existir e tal. E às vezes isso nos toma, né? Isso nos toma. Mas aí trazendo Jung, que fala que o nosso objetivo aqui na existência é individuar-se, ser quem a gente é, mas às vezes ser quem a gente é não é bem aceito no mundo. Dá uma sensação de não mais pertencimento, né? Então, são muitos elementos. Falar da alma humana é bastante complexo, não tem nada tão linear de dizer, pronto, fiz isso, agora eu estou maduro emocionalmente. Entender isso traz também um alívio para a gente, né? Total. Traz um alívio, porque a gente carrega um monte de chicotes o tempo todo, né? E as bases são bem profundas, esses elementos de autotorturação que a gente se aplica, né? Pois é. Everaldo, você é um profissional que tem uma presença muito forte no digital. Tá sempre ativo. Existe a tal da métrica da vaidade, né? Da validação constante. Como é que a gente protege a nossa saúde emocional e a nossa autoimagem em um mundo que mede nosso valor pelos likes, pela aprovação? É o segredo. Nos dê a receita desse segredo. Autoconhecimento. Porque vamos trazer um elemento que a gente precisa trazer e entender de uma forma bem simples. Estar no mundo é estar com as nossas personas, que são necessárias, e estar num movimento vaidoso o tempo todo. Ser visto, ser validado, ser aprovado, infelizmente ser cancelado também. E isso atinge algo nosso, que é o nosso próprio ego, o nosso senso de identidade. E aí o mundo vai sempre nos avalizar pelo belo, pela imagem perfeita, pelo conhecimento mostrado, pela cobertura na Avenida Atlântica, então tudo isso tem mais valor, né? E um elemento até importante, que quando a gente vincula o nosso valor a este mundo de fora o tempo todo, que isso bate no nosso ego, e nós temos um ego, e nós precisamos dele para estar no mundo, mas nós somos muito maior do que ele, mas sim, ele é o centro da nossa consciência. E aí, conforme a falta de filtro e não ter um mundo interno em desenvolvimento ou contato com esse mundo interno, a gente fica dependente disso aqui de fora. E isso é muito poderoso. É muito poderoso. Eu tenho pacientes, por exemplo, que já chegaram quase a um suicídio, pois
uma pessoa com muitos valores financeiros, com uma imagem social magnífica e de repente perdeu tudo. É como se ele tivesse perdido o valor dele, né? Claro que é um exemplo pesado isso, mas quantas pessoas que estão só no mundo de fora e que todo o seu valor é medido para o mundo de fora, né? Então, você me pergunta como fazer isso, que chave é essa? E eu te respondo: autoconhecimento, é contato com o mundo de dentro, é conseguir se sustentar de que se o teu saldo bancário está zerado, isso não tirou o teu valor essencial de ser, porque aí entra aquela disputa entre o ter e o ser. Analogia: ter muito de fora, estamos no mundo, precisamos estar no mundo, com nossa identidade, nossos papéis, mas se nós não tivermos uma sustentação deste mundo de dentro, deste ser, a gente vai estar buscando sempre de fora uma validação. Quando éramos crianças, buscávamos isso nos nossos cuidadores, nos nossos pais, porque não tínhamos uma estrutura psíquica para nos autossustentar. Mas depois de um lugar mais maduro, a gente vai precisar ter essa sustentação, pois a gente não vai agradar todo mundo e a gente não precisa agradar todo mundo. Então, o segredo, a chave, qual é, Thiago? Conhecer os seus limites, fazer os teus processos, dos teus dons, dos teus talentos, conseguir se pôr em contato com as tuas dores, com os teus sonhos, com a tua originalidade, com a tua espontaneidade. Seria menos performance e mais verdade. Mas aí talvez o mundo não vá nem te enxergar. Mas daí você talvez consiga se enxergar mais. Mas é bom, né, ser visto, ter muitos seguidores, é bom ser reconhecido. Por quê? Porque também é uma necessidade da própria alma humana, porque nós somos gregários, não é? Então, a gente poder receber um elogio, um reconhecimento por algo verdadeiro seu que está no mundo, isso é maravilhoso para a nossa alma, para a nossa essência. Agora, você não se preocupar em ser verdadeiro, mas só em performar, e isso te levar para lugares imensos de poder aqui fora, vai preencher esses buracos vazios nossos aqui dentro? É difícil, né? Mas a gente está no mundo, né? E quando o mundo nos valida e a gente não consegue se validar ainda, a gente está dependente, né? Me parece que não existe maturidade emocional se a gente não despertar para cuidar do nosso autoconhecimento e se humanizar cada vez mais. Eu, como sou do digital, como você, eu tento medir isso, eu tento observar no meu corpo quando está passando da medida, né? Eu trabalho muito aqui, eu produzo muito aqui. Aqui é um canal onde eu consigo transbordar muitas coisas que eu amo fazer, e eu preciso ficar alerta, porque às vezes eu também me perco naquilo de observar como está repercutindo aí fora, porque é da nossa humanidade, e aí eu volto para mim e tento dizer: cara, o que você entregou foi sua verdade, o que você pode servir agora é isso, faz sentido para você, isso me acalma, e eu consigo parar, porque é muito bom, muito vaidoso tudo isso, e ao mesmo tempo é perigoso, né? Ter esse equilíbrio eu acho muito importante. É uma linha tênue, né? Muito tênue. Eu tenho um exemplo até que eu posso te dar. Eu montei todo um curso, e aí eu fui para um hiperfoco criativo muito grande, que eu precisava me tirar daqui para ir fazer o meu almoço, almoçar. E eu gosto de treinar, eu gosto de ir para o mundo, eu gosto de jogar beat, eu gosto de ir para o bar, eu gosto de tudo isso, mas foi para um hiperfoco tão grande, criativo,
que eu, de repente, um sábado eu fui no mercado e eu estava extremamente irritado. E comecei a perceber pequenos lapsos de memória recente, né? E aí eu fui fazer novamente meus exames, que essa questão também é importante. Eu estava com uma B12 baixa, um hiperfoco criativo, que eu não queria mais sair daqui, porque não era um lugar ruim, é muito bom pelo excesso de criatividade até, né? Mas, de repente, eu estava fritando meu cérebro nisso, cara. E aí eu fui estudar para ver essa questão do tédio que eu te trouxe antes, que a gente não tem mais tédio, né? É muito estímulo, é muito estímulo, é muito estímulo. E aí voltar e parar, porque o corpo já está dando sinais, e ter que se reeducar de novo. Não é porque eu sou da área e sou terapeuta que a gente... Não existe essa linha retinha. Sim. É bem humana, né? E falando em humano, vamos falar do Everaldo. Se você pudesse olhar para o seu histórico de vida, Everaldo, de aprendizados, de entendimento, qual foi o seu maior desafio, a sua virada de chave no seu desenvolvimento emocional, que mudou a sua forma de ver o mundo, de trabalhar e de se comunicar? Tiago, tudo que a gente fala para o outro, a gente está sempre falando para a gente, né? Aquela frase que diz que a gente fala daquilo que o coração está cheio. Quando eu falo que talvez a nossa alma busque principalmente a autenticidade, ao mesmo tempo eu estou te dizendo que eu precisei viver muito tempo em performance, em algo que essencialmente não era meu. Tem muita coisa rica no meio disso tudo, até que chegou um determinado momento que eu fui para depressão, para pânico, para ansiedade muito alta, com 30 anos isso, e aí são os sintomas, né? A gente já está falando aí de ansiedade, de tudo isso que são sintomas, e os sintomas sempre, se você olhar para eles, eles querem te apontar para algo que está gerando eles, né? E aí teve um marco na minha vida que foi quando eu fui para a filosofia, porque sempre existia essa busca na filosofia com 40 anos, né? Fui fazer. Depois eu fiz 2 pós-graduações, uma na filosofia clínica e uma na psicologia transpessoal. Então, esse universo dessas 3 pontas não era para ajudar ninguém, não era para me transformar em professor e nem em terapeuta, era para poder me salvar, né? Claro que daí, com tudo isso, sempre nos processos internos, fui descobrir a psicoterapia e fazendo, de repente você começa a ter conteúdo que possa servir para o outro também. Então, quando que tudo isso começou? E geralmente começa para todo mundo assim, na dor, na necessidade de você parar de performar aqui fora. É quase que ligar aquela setinha e começar a buscar o que você pode ser, quem você é, e a dor te leva para esse lugar. E, infelizmente, é assim, né? Parece que a dor ela é uma condutora de consciência. Eu acho que este é o meu momento, porque a história da gente é tão grande, né? É o autoconhecimento, é a dor que me levou para esse lugar. Comecei várias faculdades ao mesmo tempo e nunca terminei, e hoje talvez eu consiga viver um pouco da minha autenticidade, né? Mas é um lugar bem mais tranquilo e em paz, que só flui mais. Mas não me põe num lugar especial em hipótese alguma. É só mais leve. Ótimo. Everaldo, hoje o mercado está extremamente competitivo, né? E todo mundo corre atrás de títulos, pós-graduações e especializações técnicas. Mas pensando no futuro do trabalho e nas relações humanas, você acredita que essa capacidade de gerenciar as próprias emoções vai se tornar o maior diferencial competitivo entre os profissionais? Sem sombra de dúvidas. Eu acho que já é, né? Muito ainda pequeno tudo isso, mas eu acho que é um divisor de águas.
entre o profissional que prospera e se realiza e o profissional que adoece. Eu acho que é um divisor de águas para o nosso futuro. É saber demarcar. Vamos trazer outro elemento. Hoje nós temos inteligência artificial. Um algoritmo que tem acesso a todas as bibliotecas no mundo, tem a linguagem, o que você colocar. Então, logicamente, mas a inteligência artificial nunca terá algo que nós humanos temos. É a capacidade de ler as entrelinhas, a capacidade da empatia, a capacidade da escuta real, da subjetividade. Isso a inteligência artificial nunca terá, né? Então, um profissional que tenha habilidade de regulação, de autoconhecimento do seu mundo interno, que não precise fugir das suas emoções consideradas negativas, ele vai ser a peça fundamental. Parece-me que a gente está indo para uma humanização maior, sendo que a parte burocrática e prática poderá ficar para uma inteligência artificial. Faz sentido isso para você, Tiago? Total. A questão da sensibilidade, de inspirar pessoas, de trazer um sentido de vida, do acolhimento fraterno, amoroso, isso tudo é emocional. A gente tem uma dimensão, né? Só voltando um pouco aqui para o homem integral da transpessoal, uma dimensão física, mental, que é o lugar do raciocínio, das memórias, né, da lógica, mas nós temos um campo emocional, que é o lugar do sentir, e um campo de consciência, eu mesmo consigo observar na minha mente os meus pensamentos. Então, podemos ter uma mente altamente competente para estruturar a nossa ideia, nosso projeto, a nossa vida. Mas o que nos move? É o sentimento, é esse campo do sentir, é o que está por trás dessa capacidade de organizar. Então, se as máquinas estão desempenhando papéis importantes, elas estão liberando o humano para se humanizar de alguma forma. E o humano, para se humanizar, ele precisa ter uma gestão interna do seu mundo emocional, né? É engraçado, sabe o quê, Tiago? Que a gente fala em inteligência emocional. As emoções são viscerais e eu não escolho sentir. Então, eu não tenho uma inteligência emocional. Mas o que eu vou fazer com o que eu sinto é um sentimento. Que é um exemplo prático. Eu posso sentir raiva. Você escolhe sentir raiva? Não, você sente. Brota, é visceral. Você pode se regular ou passar o dia inteiro alimentando esta raiva e final do dia, ela se transformou em ódio, que é um sentimento, é um ressentimento. Então, não seria uma inteligência emocional, porque as emoções são viscerais e brotam. Teria que ser um nome de inteligência sentimental. É o que eu vou fazer com o que eu sinto. Só fazendo uma brincadeira aqui com o próprio termo, né? Porque a gente não escolhe sentir, a gente sente. E o que a gente faz com o que a gente sente, que talvez peça a nossa maturidade, nossa humanidade, a empatia com nós mesmos, para que a gente possa lidar e saber construir sobre o que essas emoções despertam em nós, né? Então, um funcionário, um profissional que tenha essa habilidade, ele faz muita diferença no seu próprio negócio ou em qualquer empresa. Para mim, isso acho que é um divisor de águas.